Tá na hora da história, não espere a tia chamar. Vamos todos sentar e bem alegres ficar. Boa noite, maricostas e camaradas! Tudo bem com vocês? É um prazer ter cada um de vocês aqui mais uma vez na nossa segunda aula do curso gratuito Histórias que Conectam. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre técnicas para chamar a atenção das crianças e para que elas permaneçam atentas durante a contação de histórias. Então vamos lá? Boa noite para todo mundo e um grande beijo. Primeira dica: comece com música ou com um brinquedo cantado ou estimulando a imaginação das crianças. Eu vou dar algumas dicas de algumas coisas que eu utilizo. Isso aqui se chama pipa na musicalização infantil. Vocês estão vendo aqui, ó, esse círculo de acrílico e aqui eu coloquei fitinhas, amarrei fitinhas de cetim. Nesse caso aqui só tem da cor laranja, mas é facinho de você fazer e você pode fazer colorido também, tá bom? Então a gente faz assim. Tá na hora da história, não espere a tia chamar. Vamos todos sentar e bem atentos ficar. Tá na hora da história, não espere a tia chamar. Vamos todos sentar e bem atentos ficar. Muito bem! Outra música que eu uso é assim, ó. Chegou a hora da história, vamos sentar e prestar atenção. Chegou a hora da história, vamos sentar e prestar atenção. Além daquela que eu compartilhei com vocês ontem, né? De criação minha, né? Tem uma coisa que me deixa muito bem. O que? Ouvir história, ouvir história. Tem uma coisa que me deixa muito bem. O que? Ouvir história, ouvir história. 1, 2, 3, vai começar. Então aí, ó, eu já coloquei para vocês 3 musiquinhas que eu canto. E assim chamo a atenção das crianças para a hora da história. Mas eu também faço outra coisa. Eu utilizo um recurso que eles adoram, que é falar assim, ó. Mão na cabeça, mão no nariz, mão na bochecha, mão na orelha. E começa a história. Outra forma de iniciar também com os bebês, eles gostam mais dessas curtinhas, assim, ó. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, sim. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, sim. Eles gostam também desse aqui, ó. Trala, trala, tralalalala, tralala, 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 hey! Trele, trele, trelelelelele, trelele, 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 hey! Trilli, trilli, trilililili, trilili, 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 hey! E assim até o trolo e o trulo, né? Então são algumas dicas do que eu utilizo. Também faço assim, ó. Eu uso um recurso que é o bambolê. Como ele é muito grandão, ele não vai aparecer aí pra vocês, tá vendo? Mas eu pego o bambolê e faço assim. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Abre a porta para eu entrar.
E aí as crianças fingem que estão abrindo a porta. Nha! E eu vou entrar. Vim aqui para contar uma história. E começa a minha história. Então, esses são os recursos e a primeira dica que eu dou para vocês. Ou brinquedos cantados, ou usar um recurso inusitado para chamar a atenção das crianças. Chamando a atenção das crianças com essas dicas que eu passei para vocês, nós vamos para o segundo passo, que é como manter essa atenção. Chamar a atenção muitas vezes é fácil, agora manter pode ser muito complicado. E a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: peça para que as crianças repitam algo durante a história. Por exemplo, e o Joãozinho do pé de feijão resolveu jogar os feijões pela janela. Vamos lá? Todos juntos? Vamos jogar os feijões? Vum! E você pede a participação das crianças e elas vão imitar, repetir aquilo que você fez durante a história. Então elas estão participando e quando elas participam da história, elas permanecem concentradas. Depois de repetirem, outra dica que eu passo, que já é o passo 3, é a questão delas responderem. Por exemplo, a Mariazinha foi caminhando pela estrada. Aí você pode combinar assim com seus alunos. Toda vez que você falar que a Mariazinha foi caminhar, as crianças devem fazer pá, 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 pá. Então elas vão responder aquilo que você falou anteriormente. Mariazinha foi caminhando, pá, 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 e encontrou uma grande árvore. Parou, olhou e resolveu caminhar de novo. Pá, pá, pá. Toda vez que você for falar a palavra caminhar, caminhando, você pode combinar com os alunos de fazerem algo, de responderem aquela parte da história. Então, olha lá, é diferente. Repetir e responder. Repetir é quando você pede para que eles repitam a mesma ação que você está fazendo ou repetir a mesma fala que você está propondo. Responder é completar, né? Quando eles vão completar a história com alguma ação ou com alguma fala. Então, são duas ações diferentes, certo? O quarto passo para que as crianças permaneçam atentas é a sua expressão corporal. Eu tenho uma grande mania, sabe? Eu arregalo muito os olhos. E quando eu arregalo os meus olhos, as crianças também arregalam os delas. E elas ficam assim, ó, imitando a minha expressão. Então use a sua expressão facial, use a sua expressão corporal. Isso chama a atenção das crianças e elas permanecem atentas também durante a contação de histórias. E o quinto passo e o último passo é a tonalidade de voz. Então, durante a contação da história, você pode aumentar ou diminuir aquilo que você está propondo, aquilo que você está falando. Mude a tonalidade da sua voz de acordo com o que você vai falando. Então, pode colocar uma voz mais grossa, uma voz mais fininha. Isso tudo faz com que as crianças permaneçam conectadas à sua história. Nem pisquem. E aí, vocês estão gostando das dicas? Vamos lá repetir? Primeiro passo: use músicas, estimule a imaginação das crianças para que elas entrem neste mundo da história. Dei a dica aqui de usar o bambolê, né? Toque, 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 quem é? Abre a porta para eu entrar. Aí a criança vai e abre. E você fala: oi, cheguei para contar uma história.
Dei a dica aqui da pipa também, que é um instrumento bem lúdico para chamar a atenção. Os bebês amam isso aqui, olha, e é tão fácil de confeccionar. O segundo passo, que é peça para as crianças repetirem uma fala ou uma ação. E esse passo é diferente do passo 3, que é pedir para as crianças completarem a sua fala ou a sua ação. O quarto passo, a expressão corporal. E o quinto, a tonalidade de voz. Todos esses 5 passos fazem toda a diferença na sua contação de história. Se você prestar atenção em cada um deles, você vai conseguir fazer com que as crianças permaneçam atentas. Você vai chamar a atenção das crianças e vai fazer com que elas permaneçam atentas. E agora vamos partir para as perguntas de vocês. Vou voltar um pouquinho aqui porque eu vi que já tem umas perguntas aqui. A Tânia Rocha, gostaria de ter suas sugestões gravadas, como proceder com esse vídeo. Excelentes propostas. Olha lá, eu vou deixar gravada aqui no Instagram para vocês, tá bom? E lá no meu canal do YouTube também vai estar disponível. Então você pode entrar lá no canal do YouTube e ter acesso também depois que ela sair do ar aqui no Instagram. Deixa eu ver quem mais tem pergunta. Estou gostando muito, que legal! A mãe que conta e brinca falou assim: eu uso a pipa com guizos amarrados junto com as fitas, fica um som bem gostoso e suave. Olha que legal! Uma boa dica aí da mamãe que conta e brinca. Além das fitas que ela coloca também os guizos para fazer um barulhinho, olha, e fica um barulhinho suave para chamar a atenção da criança. Nesse caso aqui, talvez às vezes você nem precisa cantar, só se for bebezinho, só de fazer o barulhinho, ó, você já chama a atenção da criança. Que legal! Olha lá, obrigada a casinha de gente falando que nós estamos dando ótimas dicas. Obrigada, pessoal. A Sil Educadora, obrigada, sou maravilhosa. Que isso, gente, vocês que são. Eu agradeço demais a oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho do que eu sei, tá certo? E essas são as dicas de hoje. Como chamar, captar e prender a atenção das crianças. Vocês têm mais alguma pergunta? Parabéns, Jéssica, falou a Nanda. Que dicas maravilhosas. Deus abençoe. Amém. Ótimas dicas. Obrigada, pessoal. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão gostando das dicas. Depois eu quero que vocês ponham as dicas em prática e compartilhem comigo. Fala assim, olha, deu super certo. Ah, Jéssica, não deu, eu não consegui, não chamou a atenção das minhas crianças, elas não permaneceram atentas. Então fala também, porque aí eu posso te dar outras dicas ou pensar em outras dicas, né? Ah, muito bem. A Lidiane está aqui falando, são dicas ótimas que com certeza irá enriquecer muito nossas histórias. Que bom, Lidiane, eu acredito nisso também. Ótimas dicas, amei tudo, falou a Rose. A Lucimara falou, obrigada. A Lana, contação de história. Como você termina a história? Tem muitos contadores de história que tem uma musiquinha para terminar a história também, não é verdade? Mas eu não tenho. Eu termino a história, eu conto a história e termino. Para terminar, eu não tenho assim uma musiquinha ou algo especial, só para começar, tá bom? Essa é a minha maneira, mas cada um desenvolve da sua maneira, né? A Ariane Santa falou assim, como chamar a atenção de alunos autistas de 2 a 3 aninhos na hora da história? Olha, Ariane, eu ainda não tive a oportunidade de ter aluno autista nessa idade, tá? Então, eu não tenho como te responder porque eu não tive esse tipo de experiência. Infelizmente, não posso te ajudar, viu? Fico devendo. Deixa eu ver.
Ideias para o folclore. Olha lá, ideias para o folclore você consegue no meu grupo de compartilhamento de ideias, tá? Além do grupo VIP que nós estamos tendo para compartilhar materiais específicos desse curso gratuito, eu também disponibilizo para vocês um grupo, aliás, um grupo não, são vários, né? Porque são muitas pessoas, então nós temos alguns grupos para compartilharmos ideias de folclore, das datas comemorativas, de ideias pedagógicas. Se você tem interesse também em entrar em algum desses grupos, me chama lá no inbox que eu vou te passar o link para que você possa entrar e compartilhar ideias, tá bom? Quem mais? Isabelle Neves. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Isabela. Olha, Chile. Vicky falou, saludos desde Chile. Olha, um prazer, uma honra ter aqui. Que alegria. Isabela falou, obrigada. Tá bom, quem quiser entrar, me manda uma mensagem em inbox, tá bom, pessoal? A Thalita falou assim, a Thalita Gabriela, como contar história? Olha só, prendendo a atenção de uma turma super agitada. Thalita, eu chamo as crianças para participarem. Por mais agitada que seja a turma, eu já tive turmas muito agitadas, eu já tive turmas com gêmeos, e então eu sempre coloco as crianças, e principalmente aquelas mais agitadas, para serem protagonistas, para participarem. Quando elas se sentem participantes, elas tendem a acalmar e a prestar mais atenção. Então, por exemplo, esse aqui da pipa, você pode fazer um para cada criança. E quando você for contar a história para o início, cantar a musiquinha para o início da história, você pode pedir para que eles imitem o seu movimento. Você pode até contar uma história inteira usando esse recurso aqui. E durante a história, olha que legal, que bacana, eles podem fazer os mesmos movimentos que você faz durante a história. Então você pode contar uma história de uma roda. E a roda foi rolando, rolando, rolando e encontrou uma pedra. Parou. Aí as crianças vão repetir os seus movimentos. Mas para passar aquela pedra, ela precisava pular. Ups! Pulou a pedra e continuou rolando, rolando, rolando. E assim você pode inventar uma história com recurso e pedir para eles imitarem. Quando eles participam, por mais agitada que seja a turma, eles permanecem atentos nesse momento, tá? A participação é o que faz com que as crianças permaneçam atentas. A Gisele, qual o tempo máximo de uma história para não desfocarem do tema? Então, eu conto histórias no máximo de 10 a 15 minutos. Não levo mais do que isso, tá? No máximo 10 minutos, dependendo da idade, né? Porque a gente sabe que a concentração deles é pequena mesmo. Então, se você tem uma história mais longa, use essas questões da participação das crianças para que elas possam permanecer conectadas, atentas à sua história, tá certo? Mãe que conta e brinca. Quando as crianças interrompem a história e demora a voltar, você começa a história outra vez ou continua de onde parou? Eu não paro. Eu não paro a contação da história, porque os meus alunos eles já percebem pelo meu olhar. Então eu continuo contando, mas eu faço caras e bocas para eles assim, né? Se tem conversando, eu olho, continuo contando a história, mas olho fixamente para ele fazendo cara feia. Aí ele vai se envergonhando porque os outros já ficam assim, né? Então eles já sabem, eu não paro de contar a história. Porque se você parar, aí você perdeu o fio da meada, daqui que começa a contar de novo, é difícil. Mas eu não paro com os maiores, né? Com os menores, às vezes é necessário, com os bebezinhos, às vezes é necessário a gente parar porque é uma idade diferente, requer outros tipos de técnicas. Mas aí eu dou prosseguimento, eu continuo de onde eu parei com os pequenos, tá bom?
Envolver a criança na história faz ela se sentir parte de algo importante. Prende a atenção mesmo. Isso mesmo, Relírio. É verdade. A criança, quando ela participa da contação, ela entra no mundo da história. É diferente. É como se ela estivesse entrando no livro. Ela se sente participante daquilo. E aí, com certeza, ela presta atenção. Xanda, olá, parabéns, estou amando as dicas e quero participar dos grupos de compartilhamentos. Aí depois você me manda um inbox, tá bom? Thalita, massa, gostei da ideia. Tenho 2 gêmeos na sala de aula, 2 meninas e 2 meninos. Ufa, amei, obrigado pela dica. Depois você me conta se deu certo. Paula, estou aqui anotando tudinho. Legal, anota mesmo. Lana, adorei, parabéns. Que bom, pessoal. Eu fico muito feliz de vocês estarem gostando das dicas. Estou adorando os comentários de vocês, tá bom? Continuem comentando porque isso me deixa muito feliz e me deixa mais animada para continuar esse trabalho, tá certo? A Doris falou assim, olá, que recursos tu costuma utilizar para a contação? Até que ponto devemos dar algo pronto? Ah, sim, olha lá, eu uso vários recursos para contação. Como eu te falei, eu uso fantoches. Ontem a gente comentou sobre os fantoches. Eu uso fantoches, dedoches, né? Eu uso dedoches, eu uso fantoches. Eu uso recursos inusitados como um prato ou esse recurso aqui mesmo da pipa. Eu uso, às vezes, nada. Eu uso o meu corpo, porque a história ela não está ligada necessariamente ao recurso que você usa, mas a pessoa que conta. Então você precisa saber administrar muito bem o que você vai usar. Seja a sua voz, como eu falei aqui, a voz pode ser todo o diferencial da contação de história. Se você souber usar a tonalidade correta, na hora certa, já vai prender a atenção das crianças. Então, depende muito mais de quem conta. Por isso é importante que você desenvolva essas técnicas ou outras que você for aprendendo no decorrer da caminhada. Porque aí sim as suas crianças vão se conectar a você. A Leide Santos falou, cheguei muito tarde. Ô Leide, vai ficar gravada, tá bom? Aí você pode assistir depois. O grupo vai continuar? Vai! Sil, educadora. Jéssica, minha linda, ideias para o 7 de setembro. Ah, tá. Então, essa questão do 7 de setembro, gente, as datas comemorativas é lá no grupo de compartilhamento de ideias, tá bom? É diferente do grupo VIP, tá? São 2 grupos diferentes. Estou no grupo, ele continua? O VIP continua sim, até o final do curso, o grupo VIP vai continuar. Depois do curso, lá na sexta-feira, eu vou finalizar o grupo VIP, mas o grupo de compartilhamento de ideias vai permanecer, tá bom? E aí quem tá no grupo VIP pode ir para o grupo de compartilhamento de ideias, mas só depois do final das nossas aulas, porque senão vocês vão perder todo o material. O material é somente para aqueles que estão no grupo VIP, tá certo? Então, meu povo lindo, uma boa noite para vocês. Bom descanso. Tchau, tchau.